Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje vamos dar início então à primeira parte da aula 4. E nós vamos começar então com o comando retângulo, tá? Nós vamos ver algumas opções que existem para executar, né, os vários tipos de retângulo, tá bem? Nós vamos dar início então o mais simples, aquele que é um dos mais utilizados, tá? Então, para quem tem o comando, para quem tem o AutoCAD em inglês, né, o comando é REC. Para quem tem em português é RECT, tá? Então, no meu caso aqui, vou dar o comando retângulo, tá? Já vai vir algumas opções aqui, tá? Mas como eu falei, nós vamos trabalhar com o mais simples agora, né? E depois vamos executar os demais. Ele pede aqui para que eu especifique o primeiro canto, tá? Então eu vou especificar o primeiro canto. Depois ele me diz o seguinte, ele diz se eu quero fazer com uma medida de área, com as dimensões ou por rotação, tá? Então a mais usual, né, é a por dimensão. Então para eu selecionar essa opção, eu posso simplesmente clicar com a seta para baixo, né, do teclado e selecionar Dimension, tá? Essa é uma das formas, né? Posso também ir pelo cursor ou posso ir aqui digitando The Enter e também clicando em Dimension, tá? Você já conhece a maioria dessas formas. Agora, desapareceu aqui o ponto inicial, o primeiro canto desse meu retângulo, porque ele está pedindo então que eu coloque as dimensões, tá? Primeiro é a dimensão sempre do comprimento, aquela que é a medida sempre em x, e depois a medida em y. Então vou colocar aqui, ó, 200 em x, vou dar um enter, e de altura eu vou colocar 50, tá? E vou dar um enter. O meu retângulo, vou dar um zoom aqui, aproximar. O meu retângulo, ele vai ter o que? Ele vai ter as medidas, né, de 200 por 50, só que eu vou ter inicialmente só especificado o primeiro canto. Eu posso escolher ainda qual dos cantos que eu quero executar, que eu quero finalizar esse meu retângulo, tá? Então, se eu quiser nesse sentido aqui, né, é só clicar, né? Se for aqui, aqui, ok. Então é só eu selecionar com o cursor e clicar, tá? Então foi executado aqui. Um comando que eu ainda não tinha mostrado para vocês é o comando DI, que DI é distância, para nós avaliarmos, né, se a medida que foi colocado está correta, tá? Então vocês vão dar o comando D e Enter. E aí vocês vão conseguir, ó, é só clicar entre dois pontos. Muitas vezes não é nem necessário clicar, tá? Vocês vão pegar de um ponto e vão até o próximo, né? Dá para ver que a medida, né, ficou em 200, tá? Então não cliquei. Então posso ir lá e só tomar outra medida, né? Se eu quiser a diagonal também, ó, é só ir em cima e ele vai demonstrar a medida, tá? Também posso clicar. Se eu clicar, ele vai aparecer aqui embaixo. Distância em 200, em x é 200, em y é 0 e também em z é 0. Por quê? Porque em y, como eu peguei esse ponto e esse ponto aqui, não existe diferença de altura. Isso até serve como verificador para ver se essa linha está justamente na horizontal, tá? Porque se não tiver nenhuma componente aqui em y, tá? Aqui for 0, quer dizer que os dois pontos que foram clicados não tem diferença de altura, tá? Então, quer saber se tem alguma inclinação na linha? É só fazer dessa forma. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu vou botar uma leve inclinação, quase que não dá para perceber, tá? E vou colocar aqui, ó, comando DI. Vocês notaram que eu não utilizei o F8, tá? Vou clicar aqui e aqui. Notem que em Y agora está aparecendo um pequeno valorzinho, tá?
Então quer dizer que existe uma diferença de altura, né, desse ponto em relação a esse aqui. E também dá para ver porque a própria distância não é igual ao delta x, né, a distância x, no sentido x entre esses dois pontos. Tá? Então essa é uma forma de verificação para ver se as linhas que são ortogonais foram executadas verdadeiramente, né, ortogonais. Bom, esse aqui é o primeiro formato, né, de retângulo. Eu vou só repetir aqui para vocês entenderem. Então, vou clicar num ponto, selecionar Dimension, dê Enter, vou colocar um valor 100, que é o valor em X, Enter, e depois 50, Enter. E depois clico para selecionar o canto. Qual que é o segundo canto, né? Esse aqui já tinha sido especificado, foi o primeiro que eu cliquei. Bom, então é a forma mais rápida. Existem outros tipos ainda, né? Dá o comando aqui, rec. E aí, digamos que eu queira fazer com chanfro, fazer esse retângulo que já tenha chanfro. Claro que eu posso fazer esse retângulo e depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso fazer com chanfros. Mas eu já posso construir ele direto, tá? Então é só eu selecionar aqui, ó, chanfro, tá? Aí ele vai me pedir as duas medidas. Digamos que o chanfro seja sempre de 5 em 5, tá? 5 no sentido vertical e 5 no horizontal, tá? Horizontal 5, vertical 5. Então eu vou colocar a medida, ó, 5, Enter, 5, Enter. Aí depois ele me pede, ó, especificar o primeiro ponto. Especifiquei. Notem que ele já tem aí os chanfros de 5 por 5. Agora eu posso colocar as dimensões, tá? Aí vou para aquele que é o mais conhecido. Vou botar aqui, ó, 100, Enter, 50, Enter. Então ficou. Notem que ele também está da mesma forma, tenho que selecionar o canto. Então selecionei. Ele tem as mesmas medidas totais, né, esses dois retângulos, só que um deles eu fiz com um chanfro, tá? Agora eu vou mostrar uma outra forma de fazer o retângulo que tenha filete, tá? Rec, tá aqui, ó, filete. Vou selecionar, tá? Existem essa forma, posso digitar F Enter também. Aí ele vai me pedir qual é o raio que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um raio 20, um raio bem maior do que esse chanfro aqui, né? Vai ficar bem maior de visualização. Aí ele pede primeiro canto, vou clicar. Notem que se eu diminuir aqui, ó, num sentido, ele já vai sair fora, porque esse raio que eu estou colocando agora aqui, ó, é menor que 20, tá? Então agora eu vou especificar o que? As medidas, tá? Posso especificar a área? Posso também, mas aí eu vou mostrar logo mais. Vou colocar então de Enter, medida 100, Enter, 50, Enter, tá? E seleciono o segundo canto. Tá bem? Então, esse aqui são iguais nas medidas totais, porém possuem os cantos diferenciados, tá? Também poderia ter feito um retângulo dessa forma, né? E mais adiante, como eu falei para vocês, eu vou demonstrar como é que se faz o filete, tá? Que é fazer esse arredondamento. O chanfro é fazer essa quebra de canto, tá? Bom, outros tipos de retângulo que podem ser executados também. Vou pegar aqui, ó, retângulo. Agora nós vamos fazer o retângulo com área, tá? Que é também um dos mais utilizados. Se vocês notarem, ó, o que vai acontecer? O último que foi executado, né, ele vai permanecer, tá? Então se eu fizer aqui, ele vai ficar com área, vai dimensionar a área, mas ele vai ficar com os cantos arredondados. Para eu tirar esse arredondamento, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá, selecionar um filete, né? Ó, retângulo, e tirar esse filete. Mas não é simplesmente clicar aqui em filete.
eu vou ter que clicar em filete para pegar a opção e digitar raio 0. E aí ele vai retornar a ter cantos, tá? Agora sim, ó, se eu pegar aqui, eu posso voltar ao meu formato inicial. Então eu vou selecionar agora área, tá? Então é só digitar a Enter. E para ele dimensionar a área, eu preciso somente uma das medidas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a área como sendo 400, tá? E agora ele vai me pedir se eu quero colocar a medida da altura desse meu retângulo ou do comprimento. Tá? Eu vou botar aqui, ó, eu vou botar do comprimento. Tá? Então a medida que eu vou inserir agora é no sentido X, né, desse meu retângulo. Vou colocar a medida de 50 e vou dar um Enter. Tá? Então tá aí, ó, o canto eu já tinha selecionado, que é esse aqui, e a área, né, desse meu retângulo ficou de 400. Como é que nós podemos ver a medida da área de um retângulo? Tá? Esse também é um comando que eu não tinha mostrado antes. Né? Para nós sabermos qual que é a área, vocês vão digitar AA, tá? E dar um Enter. E aí vocês vão clicar nos pontos que fazem parte daquele objeto, né, que vocês querem saber a área. Tá? Então, ó, cliquei aqui, aqui, aqui e aqui. Como ele já fechou todo o retângulo, eu posso simplesmente dar um Enter. Então ele vai dizer aqui, ó, de área ele tem 400, né? Lembrem que eu digitei 400 e ele dá também o perímetro, tá? Vamos ver só para exemplo, vamos ver quanto é que é esse outro retângulo aqui maior. Ó, posso começar também desse ponto, não tem problema nenhum. Eu só tenho que fechar todo o caminhamento em torno dessa área. Tá? Cliquei aqui e Enter. Tá? A área 10.000. Tá? Se isso aqui fosse em metros, né, essa área aqui teria 1 hectare. Tá? 10.000 metros quadrados. E de perímetro ele tem 500. Tá? Então são essas as formas, né, de determinar uma área. Tá? Aqui, né, com chanfro, né, só para terem um exemplo, também dá para fazer. Ó. É só eu ir desenhando. Eu posso também, como vocês podem ver aqui, ó, determinar um arco, que é para saber esse tipo de formato aqui. Tá, mas a princípio ainda o comando área não era o momento, era só para que vocês vissem que aquele retângulo tinha ficado de 400 mesmo, tá? Então aqui, ó, a área de 4.950, né, como nós estamos desenhando em milímetros, 4.950 milímetros. Tem esse retângulo aqui com os chanfros. Bom, outras formas de executar o retângulo, tá? Clicando aqui no comando, nós vamos dar início a um primeiro ponto. E agora falta ainda o de rotação, tá? Nós vamos rotacionar esse retângulo. Então vou digitar o comando R Enter, tá? Ó, dá para ver que um canto, que foi o primeiro que eu executei, ele está fixo. E agora eu tenho que digitar o valor do ângulo, né? Esse valor do ângulo aqui é 0, então ele aumenta nesse sentido. Eu vou botar um ângulo de 30 graus, tá? Então vou só digitar 30 graus. E agora ele pede para que eu coloque aqui ou a área, que aí nós já vimos como é que se faz, ou a dimensão, né? Ou até mesmo rotação. Vamos colocar só as dimensões. Então a dimensão vai ser, vamos botar 50, só para que vocês entendam depois onde é que ficaram essas medidas, que é essa medida do comprimento. E depois a medida da altura. Eu vou colocar
20. Tá? Ainda eu posso selecionar o canto, né? Porque apenas um ponto, né? Um canto é que foi selecionado, o outro eu tenho que selecionar agora, né? Digamos que seja esse, é só clicar. Agora vamos ver as medidas aqui, ó. Vocês já sabem achar a distância, né? Então tá aqui, ó. Distância 20, distância 50. Tá bem? E a inclinação, né? Vou só fazer uma linha para que vocês vejam aqui como é que ficou a inclinação. Vou ativar o F8 e vou clicar aqui no ângulo. Tá? Olha lá, ângulo de 30 graus. Tá? Então, pessoal, essas são as formas mais utilizadas, né, para a construção do retângulo. Para não estender demais aqui o vídeo, vai ficar então com essas formas básicas para construção. E logo mais então vamos para a parte 2, onde nós vamos ver os polígonos, tá bem? Que são aquelas geometrias que possuem mais mais que 3 lados, né? 3 ou mais lados, né? Nós vamos construir com essa ferramenta polígono, tá bem? Então, até a próxima.